Ele vai ministrar lá embaixo. Eu não estou com a relação das mulheres, mas hoje pela manhã quem é aqui? As preletoras estão todas aqui, né? Pastora Ismaiane Novaes, um aplauso ao Senhor pela vida, pastor Ismaiane. Celebre isso como um gol da seleção brasileira. Eu não vou falar de time, porque senão dá problema. Porque eu sei que a maioria é flamenguista, então... Vocês estão vendo, né? Tudo bem? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, é debaixo dessa Tua presença maravilhosa, onde nós declaramos que amamos o Teu Filho amado, que nós clamamos ao Senhor. Que a Tua esfera, a Tua unção esteja na vida de cada pessoa aqui. Que cada homem, que cada mulher possa ser ministrado profundamente debaixo da Tua doce presença. Eu clamo ao Senhor. Visita a cada um a sua própria oração ao Senhor. A palavra fala que ao qual existirá. Isso quer dizer que quando você expõe suas fraquezas, debilidades, mostra para Deus o quanto você quer entrar na presença de Deus com máscara de super-homem, de super-mulher. Mas não, o que Deus quer hoje é o seu coração quebrado, porque Ele tem interesse de consertar você. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por... Fala com os teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que crê, dê um aplauso ao Senhor. Pode ser melhor esse aplauso? Não, ok, gente, não é para o ministério de louvor esse aplauso, não é para o ministério de dança. Se é para Jesus, dá um aplauso que vale a pena. Eu, como representante de Jesus, não posso permitir que ele receba esse. Impossível. Amém? Eu quero pedir a vocês que se atentem, exceto os homens, porque os homens vão descer lá para o salão anexo. A ministração dos homens vai ser lá com o pastor Cleiton, que o pastor Cleiton vai falar sobre coisas relacionadas a homens. A gente vai falar sobre campeonato brasileiro no Brasil. E as mulheres vão falar sobre empreendedorismo feminino. Não estou brincando. Seja bem-vinda, você em casa. Ela trouxe um espírito para retocar a make. Ok, vamos lá, gente. Mulheres, né? Gente, os homens podem ir, tá bom? Se você é homem, tem alma feminina, mesmo assim, você precisa ir lá. Menos se você estiver filmando, né? Aleluia, graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, mulheres, princesas, rainhas, sejam bem-vindas, bom perfume de Cristo. O Senhor te chamou para um propósito eterno, lindo e maravilhoso, não abra mão disso. Esses dias serão maravilhosos, começou desde ontem, na verdade, muito antes já havia fluído. E o mais importante é que mentes e usar de fazer no nosso meio. Espírito Santo, nós consagramos esse momento ao Senhor. A cada palavra que for ministrada, tudo que será feito, ó Deus, recebe na Tua presença. Espírito Santo, flui no nosso meio. Ó Deus, assim como diz João Batista, ó Deus, eu faço da fala dele a minha fala. É necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Fala, Senhor, fala essas mulheres, ó Deus, essas senhoras, essas adolescentes, jovens e crianças, vem fluir, Senhor. Fluir, ó Deus, das águas do seu trono, das mais profundas, em nome de Jesus, para que haja, assim, ó Deus, uma frutificação, em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor e desde já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pastor Cleiton, juntamente comigo, estamos lá em Trancoso. Cadê o pessoal de Trancoso? Glória a Deus, mulheres abençoadas. Nós estamos assim num tempo tão gostoso lá em Trancoso, onde temos falado sobre os pilares da vida, né? A questão da área espiritual, emocional, da saúde, conjugal, filhos, e aí vai. Que é importante, né? Que a vida não é só feita de emoção, não é só feita só de casamento, nem espiritual. São 11 pilares. Só que todos eles é sustentado pelo principal, que é o espiritual, né? E assim, algo que o Espírito Santo veio fluindo na minha vida foi para que eu estou nesse espelho que estava bem ali na salinha dali. É um espelho.
Lindo esse espelho, né? E às vezes a gente acaba valorizando tanto aquilo que a gente vê. O que eu estou vendo diante dos meus olhos? Qual roupa estão vestindo? Qual estatura? Qual biotipo? Isso um espelho pode revelar. Mas existe algo que ele jamais poderá revelar. É a carência de um coração. Algo que está nos recônditos secretos. E como diz o pessoal do Trazendo a Arca, né? Quem é você quando ninguém vê? Depois de pregar aquele sermão maravilhoso, de cantar louvores maravilhosos. E eu creio que nessa manhã escamas irão cair dos nossos olhos. Então, abra de fato o seu coração como uma terra boa, uma terra sedenta para ouvir a voz do Mestre. E assim, vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 4, que nos diz assim. Dá um tempinho para vocês abrirem. João capítulo 4. Vocês vão deixar aí aberto. E eu queria focar em 2 versículos. Versículo 23 e 24. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Amém? Amém? Ah, estão aí. Que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Então, assim, quem disse isso não foi ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Mestre Jesus. E algo que eu fiquei esperando, dependendo do Senhor, daquilo que queria fluir sobre as nossas vidas. Porque cada um tem o seu tempo com Deus, tem o seu individual. Deus, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? E o Espírito Santo veio ministrando a respeito de identidade. É um primeiro ponto que eu queria falar com vocês sobre identidade. Identidade, o coração. Né? Que é porque Deus amou o mundo. Exatamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a identidade de Jesus era filho, ele era filho de Deus. Além disso, ele é a água da vida, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas a identidade, de fato, ele era filho de Deus. Uma coisa é alguém dizer que você é algo. E outra coisa é você, de fato, acreditar que você é aquilo que a pessoa está falando que você é. Quando a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Em João 1,12 diz, mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. O poder. Então, há poder em ser um filho de Deus. E esse ponto de identidade é crucial para a vida cristã. Se nós não sabemos quem somos, para onde nós vamos? E algo que me conectou muito a respeito de identidade foi justamente o RG. No RG a gente vê lá, tem lá a nossa foto, tem uns que até esconde a foto, nem mostra, mas tem lá o seu rostinho, tem o seu nome, a sua assinatura lá embaixo. Aí no verso vem o nome o quê? Tem o nome do pai, da mãe, o lugar onde nasceu. Enfim, nós precisamos, assim como Jesus, ter a nossa identidade firmada, porque nós seremos, que nós somos aquilo que nós temos. Nós somos uma posição, nós somos filhas de Deus. Jesus foi tentado lá no deserto. E o diabo dizia, se tu és filho de Deus. Jesus foi tentado.
Mas ele não precisava demonstrar para ninguém quem ele era. Ele simplesmente sabia quem ele era. E os seus frutos demonstravam. Então, as nossas atitudes é que demonstram quem de fato nós somos. São as nossas atitudes. Eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer um exame de vista. E aí, o doutor, que foi o oftalmologista, quando começou a falar o que tinha na vista, né? Eu falei, misericórdia. Meu Deus do céu. Tipo, ele falava assim, ele falou assim, você é crente? E em outra circunstância, eu lembro assim que, sem querer, uma colega minha foi e prendeu o meu dedo na porta do carro. E foi uma dor tão grande, naquele momento assim, eu fui me contorcendo de dor. E ela dizia assim, Ismariane, isso era solteira, era jovenzinha. Só que para mim aquilo era tão normal. Porque se eu sirvo a Deus, a minha linguagem precisa ser semelhante ao Deus que eu sirvo. Tem pessoas que, não, mas não tem nada a ver, dizer, tipo assim, é como se elas criassem classificações de palavrões que podem ser de, não, isso aqui só não tem nada a ver, não. E até murmurar. Porque existem pensamentos murmuradores também. Como disse Joyce Meyer, de que o nosso deserto é do tamanho da nossa língua. E a gente identifica de que a gente está passando por um deserto quando não tem naquele momento aquela abundância toda, mas tem a provisão. É aquele maná que todo dia ia caindo, sabe? Os israelitas iam lá no deserto e colhiam. Só que quando chegava na sexta-feira... sim, deixa eu voltar aqui. Deus disse para o povo de Israel, e todos os dias ir lá colher, e que não colhesse para o dia seguinte. E aí o que o povo fazia? Sendo que era a medida só para aquele dia, o povo ia e colhia 2 medidas. E o que acontecia no dia seguinte? O maná estava podre. O que Deus tem te falado? O que você tem feito com o maná que você tem recebido? Tem dado graças a Deus? Às vezes pode não estar naquela abundância, nas finanças. Mas quando você recebe o seu salário, você tem dado graças a Deus? Jesus não precisou de grandes coisas para poder fazer milagres. Com 5 pães e 2 peixinhos ele alimentou a multidão. Deus não precisa de excessos para fazer milagre. Ele vai usar aquilo que você tem, o que Ele deu para você. Eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de me posicionar na empresa, porque o que vão pensar de mim? Vão me demitir? Nem só de pão viverá o homem. Nem só de trabalho viverá o homem. Nem só de amores na vida viverá um homem ou mulher. Mas de toda palavra. Nessa sociedade feminista, ele querendo trazer a gente de volta para a presença. A geração de Maria, em que as Martas vão tentar arrancá-las da presença. Você não faz nada. O quê? Você cuida de casa? A gente tem exemplos de mulheres aqui que conseguem gerir tantas áreas assim. São empresárias, cuidam de casa, de marido, enfim, tantas coisas. Vão administrando. E o mais importante de tudo isso, independente de uma rotina, é a gente saber que a gente é filha de Deus. E que Ele não abre mão de nos ver aos seus pés, olhando nos olhos dEle. E dizer, Pai, estou aqui. Houveram momentos que eu ia orar diante de Deus e tinha aquele monte de palavras, me sentia plena. Mas houveram dias também que eu dizia assim, Senhor, hoje o que eu tenho que ofertar para ti, cacos. E eu vou dizer para você, Deus não rejeita os seus cacos. Deus não rejeita as suas lágrimas. Porque Deus, Ele não vem buscar uma igreja que seja plena de tal forma que não precise dele. Lembra lá de Laodiceia? Estou rica e abastarda.
A Bíblia diz que o Senhor disse assim para ela: não sabe você de que é pobre, cega e nua. Pobre, não adianta, pode ser a mulher mais rica do mundo, se não tem jeito. Fomos compradas por preço precioso, impagável. Não é pelo que você faz. Não há nada que você possa fazer diante de Deus. Deus, aqui ó, meu dízimo. Vou dizer que Deus não precisa do seu dízimo. Pode guardar e levar para sua casa. Deus precisa do seu coração. Do seu coração. Então não negue o tempo na presença do seu Pai. Não mande recado. Às vezes é muito fácil olhar na internet sermões, as ministrações, que é algo muito bom. A gente é ricamente abençoada, sim. Só que não se esqueça de que aquela mulher que você está assistindo, aquele homem que você está assistindo, ele subiu ao monte. Ele recebeu a palavra. Ele liberou a palavra. Só que muitas vezes a preguiça tem tomado conta do nosso coração. E a gente tem preguiça de subir no monte. Tem preguiça de descer no vale. E só quer ir, ó, me dá. O que você tem para me dar? E aí começa. Eu gostei desse sermão. Não, deixa eu pular. Deixa eu pular. E vai pulando. E aí vai ficando igreja inchada. E isso o espelho não mostra. Uma igreja inchada. A Bíblia diz que o conhecimento ele incha. Ouviu a palavra, ouviu, eu preciso praticar. Eu preciso, nós temos a necessidade. Porque faz parte da nossa essência. Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele. Amém? Então não negue a sua identidade. Antes de você ser qualquer coisa, antes de você ser mãe, ser um espírito, você é filha. E você é amada não pelo que você faz, mas por quem você é nele, no coração do Pai. Nunca se esqueça disso. E algo que está muito linkado à questão da identidade em relação a propósito. Por que você está aqui nesse dia? Porque você, dentre cerca de 300 milhões de espermatozoides, você foi escolhida, premiada. Uhul! 300 milhões de espermatozoides e você está aqui. E como tem dias que você acaba se achando a perdedora? São setas de Satanás. Tem um livro de David Ponchu, muito joia. Para mim foi muito norteador. E as meninas de Trancoso, elas foram acompanhando também e tal. O material que eu tinha enviado no grupo, muito joia. Em que ele traz essa revelação. Muitas vezes, você pode estar passando por processos de opressão espiritual e não sabe. Tudo está acontecendo e você nunca está feliz. Nunca se sente plena e realizada. De repente tudo começa a sair do controle. Você começa a ver coisas onde não tem. Aí começa a criar coisas. Se uma pessoa não responde a mensagem de imediato no WhatsApp, acha que a pessoa está ignorando. Acha que se uma amiga estiver conversando com outra, está falando mal. Se alguém olha de cima a baixo, a pessoa não está nem olhando para você. E começa a ficar pensando. E começa a citar e tal. Essas situações revelam uma deficiência na questão da autoimagem. Aí David Ponchu, ele fala a respeito dessa questão de que grandes situações acontecem, batalhas no mundo natural. E se nós não estivermos na qual vai ser flechada, a gente vai ser achada por Satanás o tempo todo. O diabo sabe onde você mora. No físico, ele sabe. Mas a identidade e o propósito de Deus em nossas vidas faz com que Deus nos esconda nele. Lembra daquela música do Esconda-me em ti? Lembra? A Bíblia fala. Quantas vezes o salmista Davi, a respeito disso, que o Senhor nos esconderá nos recônditos secretos. Nesse conseguir te encontrar. O diabo sabe onde você mora, onde você trabalha, onde você malha, onde
onde você estuda, ele sabe tudo. Mas ele não sabe o endereço do céu. Até quando você acorda, ele não entende nada. Não entende nada do que você está falando. E nós precisamos nos firmar no nosso propósito. Como eu falei, dentre 300 milhões de espermatozoides, você está aqui. Eu lembro que com 16 anos, eu falei assim, Senhor, não, com 13, qual a razão do meu viver? Que razão eu tenho para existir? Eu fiz essa pergunta com 13 anos, eu me questionava, que eu queria uma razão para viver. E o tempo dia cinzentada passa a ter. Quantas mulheres aqui e jovens e tal já viveram milagres de Deus, livramento, seu redor livra. Então os seus olhos naturais podem não ver, mas pede, Espírito Santo, revela-me o que está acontecendo no mundo espiritual. Abre os meus olhos, que no momento em que a minha amiga, minha colega, os meus filhos fizerem algo contra mim, que eu não olhe com um olhar humano, um olhar físico, mas que o meu olhar seja espiritual, no que está agindo por trás. Nós precisamos ter uma visão clara do que está acontecendo. Nós jejuamos. Inúmeras pessoas, milhões de pessoas que fazem parte de seitas também fazem isso. Curam também. Mas a única diferença é que Jesus, ele nos cura e nos liberta. E o diabo não. É que nem aquela história do peru, né? Que olha, tá vendo como o meu dono cuida bem de mim? Estou todo gordo, bem cuidado, não falta comida, não falta água. E daí? Lá em dezembro, ele tem o fim dele. Satanás, ele faz da mesma forma, ele apinta, sabe? Para que servir a Deus? Para que se renunciar? Para que abrir mão da sua vida? Você tem tudo pela frente, você é tão nova. Sim, e eu falei a respeito do RG sobre identidade. Aí eu fiquei pensando assim, que a questão do propósito tem a ver com a carteira de trabalho. Como é que está a sua carteira de trabalho? Você já recebeu? Porque eu lembro que, meu Deus do céu, com 16 anos, como eu falei, Deus, fala comigo, Deus, o Senhor nunca falou comigo. Eu lembro que teve uma vez que eu estava toda tortinha na vida, nessa fase de 16 anos. E aí nisso, eu lembro que estava numa oração e tal. E aí, depois que terminar de falar com ela, vai falar comigo. E eu estava toda resistente, só esperando assim, o meu momento. Deus falou com ela e vai falar comigo. E de repente, a irmã terminou de entregar a profecia, tinha 16 anos. E aí depois eu falei, agora é a minha vez. E não teve a minha vez. Aí eu entrei em crise. Eu falei, Deus, o Senhor falou que o Senhor tem na vida da minha irmã. O Senhor falou tantas coisas, e o que o Senhor quer comigo? O Senhor não falou nada comigo, Senhor. Então o Senhor não tem nada. Aí comecei a entrar em chantagem. Então o Senhor não tem nada para mim, não. Então você não tem nada. Aí pronto, entrei em chantagem. E Deus em silêncio. Até que eu precisei me quebrantar. Fui me quebrantando diante dele em arrependimento. E decidi abrir meu coração para o novo de Deus. E eu lembro que da primeira vez que Deus falou comigo, foi na época, foi até líder dos jovens. E eu flutuava. Quem ouve a voz do mestre sabe que não existe uma outra voz mais doce. Só que tem aquela fase também que a gente acostuma a ouvir profecia. Eu lembro que quando Deus liberava palavras proféticas na minha vida, chegou um momento assim que eu falei, Deus vai falar comigo. Aí ia confirmando tudo. Eu amém. Tá, falou isso. Aí eu ficava assim feliz e tal. E até que chegou um momento que o Senhor falou assim, filha, eu não quero mais depender de profeta para falar com você. Agora eu quero falar face a face. Eu confesso de que aquele foi o momento mais difícil da minha vida. Porque eu era acostumada a andar com muletas. Seja como uma mulher gestante, que guarda todas as promessas como se fosse um enxoval. Porque no momento certo o bebê vai nascer. E você vai poder usar tudo aquilo. Eu lembro que teve um jovem que falou assim comigo,
E me encontrou muitos anos depois, eu já casada, já mãe, e falou assim, Ismaiane, eu lembro que quando eu ouvia pessoas falando com você, eu dizia, será que vai se cumprir tudo isso? E aí, ele está se cumprindo. Uma vez ele me deu um tapinha na brincadeira aqui, nessa região daqui, e ele viu um mapa bem nessa região em mim. E assim, o Senhor veio confirmando, veio falando, mas de uma forma agora mais diferente. Eu precisei deixar de depender de alguém me regar. Alguém está me regando. E eu tive que aprender as minhas raízes. Eu tinha duas opções. Ou eu estendia as minhas raízes, ou então eu morria. Se Deus está em silêncio, não se conforme com o silêncio dele. Porque eu obtive resposta porque eu fiz a pergunta. Tem pessoas que tudo bem, acontece. Da primeira vez, nem está esperando muitas vezes. Mas não brinca com Deus. Ele te ama tanto e não rejeite o amor que Ele tem para a sua vida. Porque só não perca o temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor, jovem, mulher, vai impedir você de pecar. Você temer a Deus, sabe? No momento que você está acessando, tem alguma imagem ilícita, sai, pelo amor de Deus. Nós não podemos nos sentar à mesa do Senhor aqui, no meio das murmurações. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E não é para ficar procurando pecado na gente, não, porque Ele conhece a gente intimamente. O diabo, que ele é acusador, ele vai ficar o tempo todo te acusando, dizendo que você não pode. Assim como aconteceu com aquela mulher, a mulher samaritana. E é isso que eu queria compartilhar com vocês também. A mulher samaritana, ela só ia pegar água lá no poço, lá em Sicar, em Sicar, ela ia no horário de meio-dia. Gente, o que a gente está fazendo meio-dia? Almoçando. Mas justamente nesse horário é que ela ia pegar água. Só que as mulheres da época iam no período da manhã, porque a gente tem que fazer as atividades, assim como naquela época, as atividades cedo. Então precisava de água cedo. Mas ela não queria ter encontro com outras pessoas, porque ela tinha vergonha da vida que ela vivia. Ela era má vista pela sociedade, afinal de contas, a mulher samaritana, ela tinha tido 5 maridos, estava no sexto marido. E ela ia sempre pegar água lá no poço de Jacó, que ele havia dado para José, por herança. Só que aí houve uma situação que vocês podem acompanhar direitinho em João 3, que lá vai dizer que na época que Jesus estava lá, pregando, batizando, na época ele estava lá na Judéia. E aí nisso, começaram os discípulos a gerar aquela rivalidade. Se quem batizava mais, se era João ou se era Jesus. Quantas pessoas mais aceitavam a ele, se convertiam. Só que Jesus não cai em jogo de céu. Não faça nada por competição, porque vai chegar lá no céu, em um dia, em que nós vamos nos apresentar diante de Deus. E se a gente fez a coisa certa, com a intenção errada, a outra pessoa pode entrar e a gente não. Porque nós seremos julgados pelas nossas intenções também. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou visitando? É para quê? Por partidarismo? É para mim aparecer, para me promover? Ou é porque eu quero que outras pessoas conheçam o Evangelho? Como diz em Provérbios 4, 24, 23. O apóstolo sempre fala esse versículo aqui. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as fontes da vida. Não se esqueça disso. Guarda o teu coração das contaminações. Quanto mais você se esvaziar, assim como diz lá na palavra do Senhor, em Filipenses, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Jesus poderia muito bem ter chegado se sentindo. Às vezes tem pessoas que saem de um ministério e entram para outro e já chega se sentindo, se esvazia.
Ministério é serviço e não ser visto. Uma flecha, ela não se lança, ela é lançada. Nunca se esqueça disso. Deus é o nosso arqueiro, é Ele que vai nos lançar todas as vezes em que nós nos promovemos, porque flecha que não foi polida é flecha cega. Ela vai atingir qualquer coisa menos o alvo. Uma flecha primeiro precisa ser polida, e depois o Senhor ainda esconde na aljava dele. E eu vivi grandes momentos, eu amo essa vida de aljava, porque me dá essa sensibilidade. Espírito Santo, o que o Senhor quer falar? Espírito Santo, o que o Senhor quer falar para essa pessoa? Aí eu deixo. E Ele vai e fala. Aí eu sinto como Ele me pegasse e me lançasse. Mas é Ele quem lança, é Ele quem faz esse processo. Sim, aí vamos lá, para a gente ir ganhando tempo aqui. E Jesus, não era Ele quem batizava os discípulos, é importante deixar claro isso. Quem batizava as pessoas, na verdade, eram os discípulos de Jesus e não Ele. Então Ele sempre corria, Jesus sempre corria de se autopromover, de se aparecer. Ele foi muito humilde. É isso que a Bíblia fala, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi obediente até o fim. E se Ele assim foi, como diz lá em Mateus 11, Ele diz assim para a gente: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu e aprendei de mim que sou e acharei para vossas, porque o meu jugo é e o meu fardo é. O caminho é a humildade, é a mansidão. Se Jesus já sabe o caminho, minha querida, deixa Ele te guiar. É ser como, de fato, como nós somos ovelhas. Ele é o nosso bom pastor. Você vê que coisa linda, que como fala aqui na palavra, que Ele deixou a Judeia e partiu para a Galileia. Quando começou a competição, Ele saiu e foi para a Galileia. E Ele sabia que Ele ia encontrar a mulher samaritana. Ele sabia o horário que a mulher samaritana ia chegar no poço. Ele sabia. E Ele chegou lá no poço, se assentou à beira do poço e ficou lá, quietinho. Enquanto isso, presta atenção comigo. Ele falou para os discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos discípulos? 12. E Jesus pediu para os 12 discípulos irem comprar comida. 12 homens para comprar comida, gente. Pensa comigo. 12 homens. A verdade é que Jesus queria ficar sozinho com aquela mulher. Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus não queria nada que fosse tirar a sensibilidade e a percepção daquela mulher. Queria tirar todas as distrações. Livre-se das distrações. Livre-se das distrações. Querida, muitos altares de adoração eu já fiz no banheiro de trabalho. Período que estive orando por colega minha de trabalho. E aí, no dia que eu estava jejuando pela bendita, era o dia que era a bênção na minha vida. Aí eu ia para o banheiro e disse: carne miserável, se converte. Porque quanto mais você entra nesse mundo espiritual, mais Satanás fica nervosinho e se levanta. Mas tudo bem, ele levanta para cair. Normal, normal. Você sabe o que é dor de parto? Ou é assim, eu vou ganhar neném, vai pleníssima, não sentir nada, chega lá, dá risada. É assim? Dói, dói, dói. Tem gente que vai, eu vou morrer. E assim, durante essa pandemia, eu perdi 2 bebês. E aí nisso, um foi em 2020, outro foi em 2021. E eu fiquei me sentindo assim, já tipo, na área, né? As mulheres chegavam, quando chegava tudo calminho, eu dizia: vai demorar um pouquinho. Não está perto de ganhar ainda não. Aí ela chegava sorrindo, conversando, daqui a pouquinho começava. Ai, e quanto mais aumentava as dores,
Quando chegou naquele ponto, eu vou morrer. Aí eu falei, agora vai descer. Querida, quando a bênção do Senhor está pertinho de nascer, pertinho, é a época que você vai sentir mais dores. Então fique feliz. Como diz o apóstolo Paulo, exultai-vos. Ou em outras vezes, alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos. E apóstolo Paulo, queridas, ele estava preso. E ele dizia para o povo se alegrar. Se tivesse naquela época, se o apóstolo Paulo tivesse um celular, pode ter certeza, ele ia arrasar. Porque ele conseguiu impactar. Eu sou muito fã do apóstolo Paulo. Ele impactou com cartas. Famosíssimo. E ele lá só encorajando. Então, pelo amor de Deus, para de olhar para o seu umbigo. Não olha para o seu umbigo, olha para quem está do seu lado. Para a irmã que está precisando, para a colega de trabalho, para a amiga que às vezes está passando por crise pior que você. Não é o fim. Não é o fim. Não murmure. Dê graças a Deus por ajudar outras pessoas. Eu estava lá em plena pandemia. Não recomendo, não vou dizer que eu não recomendo, mas foi uma decisão minha, eu pago a conta. Aí eu lembro que chegou uma mulher e eu não gosto de ficar dizendo com palavras que eu sou cristã. Eu prefiro mostrar os frutos. Porque as atitudes, elas falam mais que palavras. E aí no início começando e dando palavras de encorajamento. E aí sim, eu ia injetando Jesus. Ia falando de Jesus. E aí eu lembro que enquanto eu estava ali dando apoio para uma das mulheres que ia ganhar nenê. E aí o médico pediu para eu poder ir para o meu lugar. Aí a mulher que estava acompanhando falou, não, deixa ela aqui, deixa ela aqui. Então, queridas, vale a pena você chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Por mais que sua vida seja motivo de lágrimas, se uma irmã está contando a bênção para você, se alegre com ela. Se alegre. Jó, Deus mudou a sorte dele quando ele orava pelos seus amigos. E Jó estava esculhambado demais. Estava acabado. Mas uma coisa ele fez. Ele não amaldiçoou Deus dele. E olha, pelo amor de Deus, uma esposa, uma mulher falou, amaldiçoe teu Deus e morre. Que Deus nos livre da murmuração. Mulher, pelo amor de Deus. Se o seu marido está sendo provado, deixa ele com Deus. A chave de fenda, como diz Ângela Cirino quando esteve aqui em um dos congressos passados, ela falou, a chave de fenda, quem tem acerto é Deus. Deus sabe onde apertar. O apóstolo Paulo diz que a gente não pode usar de autoridade sobre os nossos maridos. Marido não é filho. Marido é marido, filho é filho. Tem que ensinar, é o seu filho, cuidar do seu filho, mas o seu marido você deve respeito e honra. Destruídas. Existirem tantos divórcios é por causa da alteração dos valores, dos papéis, das funções no lar. Você ser uma auxiliadora idônea não significa que você é menos que o seu marido. Não significa isso. Mas significa que você vai estar ali para dar todo o apoio. Vai ser como um radar na vida dele. Então não se esqueça disso. De que por mais que seja difícil, erga altares de adoração. Erga altares de Senhor, abre os meus olhos. Senhor, eu rejeito toda a carnalidade da minha vida. Rejeito tudo aquilo que é ruim da minha vida. E assim como aquela mulher samaritana, ela esteve ali e teve um encontro com Jesus. Jesus estava ali diante dela. E ela chegou toda assim. Uai, que Jesus foi pedir água para ela. E Jesus chegou para ela e disse, dá-me de beber. Ela falou, mas como você sendo judeu está pedindo água para mim que sou samaritana? Tipo aquela encrenca de diferenças de denominações. Sabe? Os samaritanos tinham a cultura dele, os judeus outra. Os judeus eram tidos como uma raça pura. E os samaritanos já era algo mais mesclado. Só que Jesus falou assim para olha, se você soubesse quem te pede de beber, você iria pedir a ele. Ele iria fazer jorrar dentro do seu interior rios de águas vivas. Jesus, ele pede para a gente, dá-me de beber. Dá-me do seu tempo. Dá-me do seu... Às vezes o mundo pode dizer que você não é ninguém.
Mas se você olhar para lá para o lado, o tema desse ano, você vai ver de que há um leão. E a Bíblia fala de quem é o leão da tribo de Judá. Jesus. E se ele é um leão, não sei se vocês observaram, mas lá no banner da igreja tem um leão, mas lá de fundo, o que tem lá? Lá atrás do banner ali do ano, lá atrás tem um leão, lá atrás, o que vocês estão vendo? Filhotes, leoas. Nunca se esqueça que você não é uma gatinha da sociedade, fácil de domar e de domesticar. Não, você é uma leoa. Você é uma leoa. E eu creio que o Espírito Santo vai clarear, assim como tem aqueles candelabros ali, falando sobre Hanukkah. O Senhor vai trazer luz às áreas escuras do seu ser. Ele vai clarear. Assim como diz em Salmos 18, o Senhor clareia as minhas trevas. Onde estiver escuro, assim como houve lá em Gênesis, em que a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a Bíblia diz que a terra estava sem forma, vazia, estava escura, só que Deus disse: haja luz. E nós temos a autoridade para dizer: Senhor, clareia as minhas trevas. Eu quero profetizar assim. Você vai dizer sobre a sua vida assim, sabe? Casamento, haja luz na vida dos meus filhos, haja luz na minha parentela, haja luz nas minhas finanças, haja luz em todas as áreas. E quando a luz vem, aí vem o processo da purificação. Porque aquele que diz: tá tudo bem, tá tudo certo, não tem que mudar nada, pede: Espírito Santo, clareia. Aí ele vem, clareia, e a gente passa a ter uma outra visão. Preciso melhorar aqui, preciso receber a palavra com mansidão, eu preciso falar de uma forma mais diferente. E você vê que na época, em relação aos candelabros, falando sobre Hanukkah, houve uma época em que os gregos, eles foram entraram numa batalha contra os judeus, e tinha destruído tudo, acabado muitas coisas lá. E aí na época os judeus macabeus, eles foram, sei que a bispa bem entende disso, ela deve comentar alguma coisa sobre, não sei, mas assim, havia um pouquinho de azeite que dava só para um dia, só que acontece que Deus multiplicou, e que o que seria para um dia, durou 8 dias, Deus multiplicou o azeite. Então, aonde tiver faltando azeite na sua vida, óleo, está enferrujada, minha irmã, Deus vai derramar do óleo dele, para tirar toda a ferrugem, tudo aquilo que não agrada a ele. Porta quando está enferrujada é uma bênção, né? É uma bênção. Mas quando a gente está em trancoso, quando a gente começa a murmurar demais, falar demais, começa a se sondar. Será que eu estou faltando no meu secreto? E assim, eu pedi para uma das meninas, elas vão distribuir para vocês um olhinho, para profetizar a graça do Senhor sobre as suas vidas, a unção do Senhor. Que onde estiver enferrujado, aonde tiver até mesmo a enfermidade, Ele vai liberar da cura sobre a sua vida. Ainda digo mais, esse olhinho, eu queria que você trouxesse para mim, por favor, aqui, um de vocês. Eu quero só um só. Eu pedi orientação ao Senhor sobre o que Ele queria ministrar, e Ele falou a respeito do cedro do Líbano. Obrigada. O cedro do Líbano é aquela árvore que ela, em 3 anos, ela cresce somente de 4 a 5 centímetros sobre a terra. Em 3 anos, de 4 a 5. Mas no mesmo período, ela vai ter se aprofundado 1,5 metro. E isso nos fala sobre o quê? Nós não precisamos nos autopromover, nós não precisamos aparecer, porque a árvore que nasce da noite para o dia é árvore que não tem raiz boa, que murcha,
Ministério que nasce da noite para o dia acontecendo. Como diz a música, né? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecendo. E ainda adorar. Adore, adore. E todas as vezes que você olhar para o cedro do Líbano, assim como as folhas do Líbano, as folhas são perenes, elas duram e pode chegar a cerca de 40 metros. Existem alguns casos que eu vi numa reportagem que é até 50 metros de altura e resiste à sequidão, porque o cedro aprendeu a aprofundar as raízes. Tem quanto tempo, Sabrina? Acabou? 5. Queridos, quem aqui já ouviu falar em aquíferos? Os aquíferos, existem vários espalhados pelo mundo. E no Brasil, nós temos o privilégio, nessa terra abençoada, maravilhosa, de termos os 2 mais significativos do mundo, 2 aquíferos. Que é a da Amazônia, o Saga, né? E tem também o Guarani também. E o Guarani é o que abrange o Mercosul, que é o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ele abrange essas fronteiras aí, avança tudo. Só que 70% do Guarani está aqui em solo brasileiro. Da Amazônia, queridos, a água que tem lá no aquífero Amazonas é capaz de manter toda a população mundial durante 250 anos. Sabe o que é isso? E ninguém vê assim, normalmente, está por baixo. Para de depender de pessoas para ficar te molhando, isso é cansativo. As suas carências, você resolve no seu secreto. Pode ter, sabe quando a Bíblia fala, eu quero ler com vocês. Em Isaías, para a gente estar encerrando. Isaías 49, do 15 ao 16. Que nos diz assim: haverá mãe que possa esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. É isso que Deus te diz, querida. Você está gravado nas mãos de Deus. Você está gravada nas mãos de Deus. E se aqui está falando, se a palavra de Deus está nos dizendo de que se uma mãe esquecer do filho, ele não vai esquecer, querida. Se o seu marido esquecer de você, Deus não vai esquecer de você. Se tem faltado toque, Deus, Ele é aquele que te abraça, que passa os dedos nos seus olhos enquanto você fica atrás do seu marido, rogando e clamando por carências. Deus está ali, filho, eu estou aqui. Para, deixa Ele. Quanto mais a gente pressiona o marido, pior é. Quanto mais a gente frouxa e deixa, mais Ele vem. Então para de cobrar. Para de cobrar. Você não trabalha em empresa de cobrança, pelo amor de Deus. Geralmente acontece isso quando uma empresa de cobrança está ligando. Geralmente as pessoas regidão, não quero falar agora. Imagine o marido conviver com a mulher que está cobrando todo dia. Está faltando, está faltando, está faltando, está faltando, está faltando, está faltando. O que que tem? E eu louvo a Deus pela vida do Assis. É tão gostoso isso. Por meio de atitudes, né? Poder ver se meu marido falar em relação a essa questão. Que de fato, está faltando, não tem? Não tem. Mas aquilo que tem, eu vou glorificar a Deus. Lembre-se do maná que caía lá todo dia. Ia caindo. Quando era no sábado que tinha que colher para 2 dias, que a gente falar sobre isso. Quando era sexta-feira, eles tinham que colher para 2 dias. E aí o povo de Israel, desobedecendo, colhia para 1. E no sábado, os israelitas iam todos bonitões lá, para poder colher. E tinha maná no campo? Não. A única prova da gente, de fato, demonstrar de que a gente se submete a Deus, ama a Deus, é a gente se sujeitar à autoridade constituída por Ele. Eu queria que vocês viessem aqui na frente com o seu olhinho segurando assim no
Jesus. Profetizando em nome de Jesus. Aquilo que diz na o tempo ser um e nunca faltará o óleo sobre a sua cabeça. Deus, nós nos colocamos à tua presença nessa manhã para te louvar, para te bendizer. Ó Deus, toma, Deus, em nome de Jesus, todos os pilares das nossas vidas, todas as áreas das nossas vidas, ó Deus, nós consagramos ao Senhor. Deus, onde tem escuridão, onde tem trevas, Deus, onde, ó Deus, essa mulher, essa jovem tem tateado, Deus, em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor. Deus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor venha com a sua luz, clareando todas as trevas. Clareia, Senhor. Espírito Santo, o Senhor está neste lugar. Aquece os corações. Aquece os corações. Gera, assim, ó Deus, arrependimento, conversão. Onde, ó Deus, nós estamos errando, Senhor. Revela, Deus. Nós preferimos ser repreendidos pelo Senhor diante do teu altar, abertas para receber do Senhor a repreensão, a tua vara, ó Deus, o teu cajado que não se aparte, ó Deus, das nossas vidas, que o teu vara, o teu cajado não se aparte do nosso lar. Guarda as nossas vidas, guarda, ó Deus, os nossos maridos, ó Deus, os nossos filhos, ó Deus, o nosso lar, a nossa parentela, Senhor. Toma as nossas finanças, ó Deus, em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor. Deus, onde houver um ídolo, Pai, que seja quebrado em nome de Jesus. Onde vê algo que compete com a tua presença, Deus, traz revelação, ó Deus, revela onde existem ídolos, assim como houve no tempo de Raquel, que escondeu um ídolo embaixo dela, para o pai não ver aquele ídolo. Deus, revela os ídolos escondidos. Oh, Ramanaya Shora, Balarashuriamanas. Ídolos geram maldições, ídolos são maldições. Oh Deus, nós não podemos servir a dois senhores. Traz a luz, revela, Deus, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor quer ser o único, o Senhor é o primeiro e o último, ó Deus. Alinha, Deus, que sejam tempos de alinhamento, um novo ciclo na vida de cada mulher, novos começos, novos propósitos. Espírito Santo, começa a fluir, acender novamente aquela chama que está quase apagando, Senhor. Espírito Santo, vem com o teu sopro, removendo todas as cinzas, oh Deus, e que mais lenha seja colocada, porque a chama arderá continuamente sobre o altar e não. Oh, Ramanaya Shora, Balarashuriamanas. O Senhor vai falar contigo por meio de sonhos. O Senhor vai falar contigo por meio de visões, por voz audível. Para de depender de homens para ouvir a minha voz. Não exija de homens e mulheres aquilo que só eu posso te dar. Oh, Jesus é a fonte de água viva, a fonte inesgotável. Nele nós não seremos frustradas, não seremos confundidas em nada. Oh Deus, nós por causa dos teus projetos, abraçamos a identidade, abraçamos, ó Deus, o nosso propósito. Oh Deus, muito obrigada, Deus, pela tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que Deise viesse aqui na frente. Gente, cadê a apóstola? Apóstola. Gente, eu louvo a Deus pela vida da nossa apóstola. E a Bíblia diz que quem é espírito discerne as coisas do espírito. Quem é natural não vai entender. E assim, tudo que eu busco fazer, eu falo, Deus, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer ministrar, Senhor? E o Senhor ministrou muito sobre o cedro, muito sobre o cedro. E aí, Deus me mostra assim, sabe, apóstolo, que a senhora é esse cedro do Líbano. E eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu apacentamento, pelo seu direcionamento. Até quando a senhora me deixa, fica em silêncio assim, eu vou identificando. E eu louvo a Deus porque de fato, os anos, ele
conduzir a senhora mais e mais. Deus possa dar vida longa, mais e mais visão de águia. Essa mulher radar, sensível, que busca ter cuidado com as palavras. E eu louvo a Deus mesmo. E eu queria ofertar isso na vida da senhora. Queria que a senhora abrisse. Aí são as sementes do cedro do Líbano. E assim, que o Senhor possa ministrar durante todo o processo. E que a senhora de fato é o cedro do Líbano. E quantas vezes, muitas de nós, assim, podemos ver a senhora ministra não tanto, mas as raízes. A apóstola é tipo de pessoa que já abraçou a rocha, e encontrou lá o lençol freático, já está se hidratando lá. Enquanto as pessoas não veem tanto, aquilo que a gente vê não é nem 5% daquilo que já percorreu lá embaixo. E que a gente de fato possa aprender com a senhora em todas as áreas, apóstola. Em relação, meu Deus do céu, em relação ao casamento, eu aprendi muito com a senhora também. E é isso, eu poderia falar mais coisas assim, porque a Bíblia diz que enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E eu sei que o temor do Senhor está atrelado ao seu coração. Eu louvo a Deus desde 2005, em que eu cheguei na igreja Betel e a senhora me abraçou. E eu senti o cuidado, o pastoreio da senhora e do apóstolo, que foi gradativo na minha vida. Muito obrigada. Vou plantar lá no sítio. E ano que vem, vocês vão lá ver, contemplar a árvore. E quem é que os que vieram de fora, né? Vieram preparados ou vão poder passar a tarde lá no sítio? Alguém programou? Não pode perder, não. Depois nós falamos sobre isso. Muito obrigada, pastora. Deus abençoe. Amém. Poder se sentar. Quem é agora? Os meninos aí. Graças